Bom, irmãos, louvado seja Deus, palavra branda, tranquila, né? Se arrependei-vos, se convertei-vos, ó. Aleluia. Lá no livro de 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? 2 Timóteo, finalzinho da Bíblia. Glórias a Deus. Capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Vamos ler de novo? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Me esvazio de mim, Senhor Jesus. Fala conosco. Fala, Senhor, através da minha vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Me esvazio de mim totalmente. Amém. Irmãos, uma palavra que diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Deus não deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de força, de amor e moderação. Força, amor, moderação. Fortaleza, amor e moderação. Então, o mundo, igual nós estávamos falando agora há pouco, o mundo ele quer nos reger, ele quer nos induzir ao medo. Não é verdade, irmãos? Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? O mundo ele quer fazer com que a gente fique envolvido de medo, né? Repare que são em todas as coisas, né? Medo de avançar, medo de comprar, medo de vender, medo de adquirir, medo de não adquirir, né? Medo de fazer. Então, assim, em todas as coisas, o mundo, o diabo, né? Quando eu falo o mundo, a Bíblia fala assim: o mundo jaz do maligno. Então você já entende, quando eu falo o mundo, eu estou falando inimigo, né? O inimigo, ele quer que a gente seja envolvido de medo, porque uma pessoa com medo, você conhece pessoas, já viu alguém com medo, irmãos? Pessoa com medo. Uma pessoa com medo, ela tem pessoa que paralisa, não é verdade? Tem umas pessoas que paralisam, tem pessoas que travam, né? Tem pessoas que desmaiam, né, irmãos? Eu já vi algumas situações assim, né? A pessoa ter medo e levar algum susto, cair duro, desmaiado, né? Outras pessoas ficam sem reação. Então, quando Deus está falando aqui para nós: não vos dei um espírito de temor, um espírito de medo, espírito medroso, não é isso que eu te dei. Eu te dei um espírito de fortaleza, de amor e moderação, porque você tem que ser forte, amoroso, mas moderado. Aleluia, louvado seja Deus. Então esse é o espírito que Deus nos deu, e para que nós possamos vencer o espírito do medo. O espírito do medo que às vezes nos impede até de acertar. Às vezes tem alguma coisa para acertar que a gente sabe que é bom para nós, sabe o que é para bem. E aí esse espírito maligno que fica falando aos quatro cantos da terra, às vezes entra no coração, na mente, no ouvido das pessoas, e faz com que essas pessoas tenham medo talvez de coisas que nem sabe, de coisas que talvez nunca experimentou, e faz com que a pessoa fica impotente de avançar, impotente de ir, né? Então nós precisamos mudar isso. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós, né? Deus nos deu um espírito de coragem. Esse é o espírito de Deus. Então, se nós andamos muito medrosos, nós andamos muito receosos, nós andamos muito sem ânimo, né?
a gente precisa dar uma analisada, porque Deus nos deu o espírito de fortaleza, Deus nos deu o espírito de amor, de moderação, e com esses três combustíveis que o Senhor nos deu, são suficientes para que nós possamos avançar, para que nós possamos cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso ministério, ser zelosos com todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós precisamos, de uma vez por todas, identificar quais são os medos que têm atrapalhado você de avançar. Amém? Quais seriam esses medos? Às vezes parece que eu tenho a impressão que tem gente que tem medo de acertar. E daí não vai. Nós precisamos. Sabe quando eu falei o medo de acertar? Eu já visualizei Pedro, né? Jesus vindo sobre as águas, já com medo lá, assombração, o que é isso aí, né? E o mestre fala: fique tranquilo, sou eu, né? Aí Pedrão, né? Pedrão pega e vai até Jesus, não é verdade? E ali ele não venceu o medo, irmãos. Teve que vencer, porque todo ser humano sabe que para pisar na água de pé, você vai afundar. Não é isso, não, natural? Pisa na água, afunda, não é verdade? Só que para ele viver um sobrenatural, para ele viver o sobrenatural vivo, trazendo a existência sobre a vida dele, sobrenatural, ele teve que ter coragem, vencer aquele medo. O medo que já estava antes de não saber o que era, que estava andando por cima das águas, e depois de fazer o mesmo, né? E aí quando ele coloca o pé sobre as águas, ele vence esse medo. E quando ele vence esse medo, ele vive um milagre. E aí ele experimenta algo. E é isso que nós precisamos. O diabo, ele não quer que a gente venha experimentar. Porque a gente fica com tanto medo que a gente não consiga avançar. A gente não consiga colocar os pés. A gente não consiga entender que, mesmo eu não visualizando o chão, se eu tiver fé em Jesus no meu coração, eu vou encontrar o chão. É essa fé que Jesus nós queremos que nós tenhamos. E se eu não fizer isso, não exercitar isso na minha vida, dificilmente eu vou viver coisas sobrenaturais. Dificilmente eu vou viver coisas extraordinárias no Senhor, né? Qual de nós aqui já conseguiu mandar em cima da água, né? Agora vamos perguntar qual de nós já tentamos fazer isso, né? Eu acho que Deus está falando, não tentais, né? O vosso Deus, né? Ali foi um momento de Pedro. A gente também tem que entender isso. Tem um momento de Pedro, tem um momento de José, tem um momento de Davi. Cada um tem o seu momento. Nós se baseamos em base da fé, baseado de fé, baseado daquilo que foi feito, que aconteceu com esses homens, mas nós vamos viver a nossa história. Amém? Quantos estão dispostos para viver a sua própria história em Cristo? Você sabia que você tem uma história extraordinária para ser vivida, né? E a gente se espelha, a gente se alegra, né? Quando a gente vive, meu Deus, cara, eu sou apaixonadão, cara. Eu descobri há pouco tempo com isso, porque toda vez que eu vou falar da Bíblia, me vem Pedro. Que da hora, vem Pedro. Pedro levanta a mão: ô Jesus, mas olha, para quem iremos nós? Aí daqui a pouco, ó Jesus, opa, eu larguei minha casa, larguei tudo pelo Evangelho. Daqui a pouco Pedro, opa, deixa eu botar um pezinho aí, eu também, né? Daqui a pouco vamos buscar, o povo vai querer lá pegar Pedro pega e já arranca a orelha de mal, cara. Então você vê um monte de situação de um cara ousado. Então uma pessoa ousada, ele funciona. Amém? Olha para o irmão do lado e fala assim: uma pessoa ousada, ele funciona. Ousada não é loucura, viu? Ser ousado é você ter firmeza. Ser ousado é você saber o que está fazendo e você ir firme nisso. Amém? Então você precisa ser ousado. Então nós precisamos vencer isso. Então você veja bem, quando você consegue entender as características de Cristo em você, características de fortaleza, de amor e de moderação, você vai entender que você pode avançar em todos os terrenos. Você consegue crescer no Senhor. Mas nós esquecemos dessas coisas, porque o mundo, ele não para de nos aprisionar, de querer nos aprisionar. O mundo, todo momento, ele está querendo dizer para você: não vai conseguir, não vai dar, não vai avançar, melhor ficar por aí mesmo,
chega, ou não é para você, né? O mundo está tudo falando assim, ó, estão falando de você, e às vezes não está, estão olhando para você, ou não olhou para você, ó, não pegou na tua mão, ó, pegou na tua mão, não olhou para você. O mundo toda hora quer ter uma acusação para que você não tenha tempo para exercitar fortaleza, amor e moderação. Aí você fica regido pelo medo. Uma pessoa regida pelo medo, ela é paralisada. Paralisada. Não sei, talvez a gente falando aqui, talvez você consegue já começar a entender alguma coisa, porque que muita coisa, talvez na tua vida, não vai. É paralisado. Então, assim, é uma pessoa regida pelo medo e às vezes a gente não percebe. Porque a coisa está tão habitual, está tão normal já, né? Que a gente não consegue ver mais. Mas o mundo, ele está visionando. Então, por isso que nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Quando eu conheço a palavra está me libertando disso. Está falando, não é isso não, filhão. Você pode sim, pode andar. Você tem o espírito de fortaleza. Você tem amor nesse coração aí. Seja moderado, rapaz. Vamos para cima. Amém, irmãos? Então é isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. Para que nós possamos se livrar dos medos, né? Falando eu já contei isso, vou contar de novo. Quando eu era menino, eu sempre fui para a igreja desde criança. Já fiquei fora da igreja num período de jovem, fiquei. Mas eu desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu vou para a igreja. Sempre. Né? E eu lembro que com 7 anos, 6 para 7 anos, 7 anos de idade, eu já ia para a igreja sozinho. Sozinho. Não precisava de ninguém falar para mim. Eu ia para a igreja. De noite, assim, subia a rua, ia até a igreja. Cultuava, voltava para casa. 7 anos. 8 anos, 9 anos. Quando eu cheguei aqui em Matinhos, eu tinha 12 anos de idade. E eu morava aqui na rua Terezinha Mesquita Boite, perto do monte. E eu saía dali e ia para a igreja Assembleia de Deus lá no centro, sozinho. E aí eu passava aqui na Coapar, pegava uma prima e dali nós ia junto. Depois eu passava, deixava ela e voltava para casa. Ia junto. Só que nesse caminho, Terezinha Mesquita Boite, até hoje tem um templo maligno ali. Os caras tocam tabaca. Tem lá. E aí, na volta, de algumas vezes que eu ia pro culto, eu escutava de longe. Ai, Jesus, é hoje, né? 12 anos de idade, né? Piazinha ainda, né? Escuro, 10, 11, 10 e meia, 11 horas. Eu já ficava aquele negócio, meu Deus, e agora? Eu olhava a rua e toda vez quando eu passava, eu acelerava e saía, né? Aí teve um dia que aconteceu uma coisa muito estranha. Muito estranha. Eu estava vindo, daí quando eu cheguei 100 metros de distância, escutei os barulhos. Eu falei, meu Deus, de novo. E aí eu parei e pensei, vou acelerar o passo, não vou nem olhar para esse negócio, né? Criança ainda, né? Daí eu parei assim. E para cá era mato, né? Mato. E aqui vários terrenos só no mato, também tinha pouca casa aqui dentro. E escuro, né? E aí eu peguei e fiz assim, irmãos. Na hora que eu botei um pé para frente, o mato chacoalhou lá. Opa. Daí eu olhei. Não, deve ser bobeira, né? Peguei e coloquei o pé de novo. Não, coloquei o pé de novo. Opa. Não, tá errado esse negócio aqui. E aí eu, rapaz, daí o meu corpo e a minha mente, tudo em mim, se apoderou um medo. Um medo assim. Meu Deus do céu. Olhei para trás, não tinha ninguém para me acudir. E eu precisava passar mais 150 metros, chegava em casa. 100 metros passar o negócio, mais 50 metros estava em casa. Do lado, quase. Falei, meu Deus, mas eu acho que não é nada. Deve ser algum bicho ali, né? E fui com o pé de novo. De novo. Falei, não pode. Meu Deus, irmãos. Por que eu estou contando isso? Porque o medo faz a gente parar. Não é verdade? O medo nos paralisa. Por que eu parei ali? Eu perdi tempo ali. Eu perdi tempo, eu fiquei paralisado,
Eu fiquei matutando e pensando, o que eu vou fazer para passar aqui agora? Porque eu estou com medo. Estou com medo. E o que eu vou fazer? E perdi um tempo, e eu tentei umas 3, 4 vezes. Cada vez que eu ia, o negócio mexia e mexia. Eu falei, tem coisa, não pode ser normal, né? A gente já é meio, é criança, mas já é espiritual, né? Já espiritualiza tudo, aí coisa aí, né? E aí que eu pensei, depois de um tempinho passado, Senhor Jesus, me ajuda que eu tenho que passar. Fiz bem assim, irmão, em nome de Jesus. Saí correndo, nem sei como é que eu, nem olhei para os lados assim, igual ligeirinho assim, poeirinho, passei. Cheguei na frente de casa. Ai, meu Deus. Não aconteceu nada. Mas o medo quis me parar. O medo quis me paralisar. E na verdade me paralisou. Só que eu, de alguma forma, eu tirei um pouquinho de coragem. E consegui passar. E passei. E aquele barulho e tudo aquilo que estava me afligindo, nada me tocou. Porque não tem poder para tocar. Somos lavados, remidos pelo sangue. O diabo e o mundo, o que ele quer fazer é fazer com que você e eu pense que ele pode acabar conosco, que ele pode nos oprimir, que ele pode nos matar. É isso que o diabo quer que a gente pense. Mas um homem e uma mulher que entende a palavra, que é lavado e remido pelo sangue, que é liberto pela palavra, não tem medo dessas coisas, porque ele não pode tocar, não tem autoridade. Ele só tem autoridade quando nós damos legalidade. Então, quando eu entendo, eu fecho as brechas. E quando, se porventura eu identificar alguma, eu já me conserto na hora, em nome de Jesus, não aceito, porque eu tenho a palavra. Então eu vou sempre avançar. Então eu preciso avançar. Eu preciso me libertar do medo. Tem que ser livre desse medo que nos paralisa. Qual será os medos que você já teve? Né? Eu vou contar mais uma para vocês rirem. Hoje eu quero que vocês se alegrem comigo. Voltando um poucos anos antes, esse aqui eu tinha 12. Voltando um pouco antes, eu tinha 9. Sorocaba, morava em Sorocaba, no Jardim Botucatu. Baixadão assim. Nossa casa, não sei o que acontece. Um dia eu vou perguntar para o pai, né? Por que sempre fim de rua, sempre topo de rua, não consegue, tem que ser, não. Lá era igual aqui, assim, fechava, acabava, nossa casa era a última, aqui ainda, né? E para trás da casa um pasto, como fosse um sítio, né? E eu fui para a igreja, eita menino, 9 anos para a igreja, sozinho de novo, e aí eu estou voltando à igreja. Aí cheguei na esquina, olhei para trás, aquele breu mais escuro assim para trás de casa, não tinha nada, né? Um sítio, e a minha casa última, e uma arvorona assim, bem grande do lado da casa, bem grande. E a história que nossas mães contavam para nós naquele tempo, né? Não era galinha pintadinha, né? Não era Peppa Pig, né? As histórias era uma caveira que andava sem sei o quê. Vocês já escutaram umas? Como é que é? O Pedro Malazarte? Meu Jesus, irmãos! Isso é história para contar para criança. Mula sem cabeça. E aí contaram a historinha. Não é? Lobisomem. Velho do saco. Meu Deus do céu. E contava, né? Irmãos, eu vou contar um negócio para vocês. Vai dar risada. O Lucas, não sei se lembra. O Lucas era muito pequeno esse tempo. Mas era na lamparina, irmãos. Já passei. Lamparina, a mãe assim com a lamparina na mão. E contando, era uma vez a caveira. Pega o Joaquim Antônio e deixa o Mané Teixeira. Eu lembro até Meu Deus do céu. Então essas historinhas. Aí você vai para a igreja, você aleluia, daqui a pouco volta, pastão escuro, 9 anos de idade. Eu, mãe, e ninguém me escuta. Estou lá na esquina. E agora, cara? Rapaz, eu olhava de lá e eu via a mula, cara. Eu falava, não pode, cara. Não pode, cara. Estou vendo o corpo, estou vendo o rabo, não estou vendo a cabeça. Eu via a mula, Eric, mula sem cabeça. E aquilo me apoderou o medo de novo. Me travou. E eu gritava lá na esquina, mãe!
Já viu criança gritando assim, irmãos? Mãe! Oh, mãe! E eu olhava, mano, esse cara é mula mesmo, mano. O que eu vou fazer agora? Vou chegar em casa. E não dá uma raiva quando você grita e ninguém te escuta. Meu Deus, irmãos. Gritei. E ninguém me ouviu. E eu vi a mula. Não tinha cabeça. O bicho não tinha cabeça. Escurão assim, eu vi o corpo inteirinho, o rabo lá assim. E cadê a cabeça do bicho? Nada. De novo, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, me ajuda. Minha mãe não escuta, ninguém me escuta, não tem ninguém nesse lugar. Meus irmãos, esse dia foi feio o negócio. Porque eu corri. E eu não sei, porque eu não consigo lembrar muito, é muito novo. Talvez eu tenha quebrado a porta. Talvez eu tenha, porque eu entrei com porta e tudo, irmãos. Entrei com tudo, a porta estava fechada assim. Foi no peito. Pá! Quase matei a velha em casa. Tá vindo da igreja, maluco? Entrei. Que foi? A mula. Meu Deus, mãe. Que mula, o cavalo. Eu falei lá, cadê a cabeça? Eu fui olhar por trás. Ai, não é que tem cabeça mesmo. Estava escondida atrás da árvore a cabeça dele. Eu não conseguia ver, irmão, de onde eu estava. Então uma coisa, ela é vista do ângulo que você está. Você entende? É o ângulo, a forma que você está vendo. Então esse é o sentido da vida para mim e para você hoje. Nós vamos entender qual é o ângulo que você está vendo as coisas hoje. Porque dependendo do ângulo, talvez isso vai te engercer, talvez isso vai te travar e vai te apoderar de um medo que você talvez não vai conseguir avançar. Mas se você olhar para o outro ângulo, de repente você vai ver que não é nada, e você vai entender que você pode avançar, que você pode crescer, e essas coisas só estão aí para parar e te paralisar. Vocês entendem? Olha só que coisa, né? Alguém já passou alguma situação assim meio parecida? Tudo isso, medo. Vou contar mais uma. Hoje é o dia dos testemunhos. Só que essa já era mais velhinha já. Tinha uns 18 já. 18, 19. E essa é mais engraçada, não é? É mais engraçada porque foi um velório que eu fui. Velório do pai do meu cunhado, Fernando, seu Romildo. Gostava dele. Ele era cadeirante e eu era companheiro dele. Me compadecia dele, que ninguém andava com ele. Aí dia de domingo eu queria pescar, eu ia com ele, levava a pescar, ia para os matos. E já vi coisa louca com ele também, esses matos dele pescando, né? E aí eu fui pro velório, era de noite para madrugada, e já eram umas 2 horas da manhã, eu estava cansado. Eu falei assim, rapaz, eu vou dormir, depois eu volto amanhã, o enterro vai ser amanhã. E eu inventei de ir lá para casa do tio Nael, lá no Albatroz, lá no Costa Azul. E eu não sei o que tinha naquele lugar lá, porque não sei, não vou nem comentar muito, né? E eu saí do velório, peguei minha motinha lá pro Costa Azul. Cheguei lá, cheguei em casa do tio e tal, dormi aí, né? E aí, todas as luzinhas apagadas, e ficava só aquela luzinha da TV, de tubo, vermelhinha, né? E eu deitei no sofá. Aí eu deitei no sofá e tô ali, cansado. Aí eu olhei pra luzinha, assim, a luzinha começou a fazer assim. Balançava pra lá. Falei, não pode, né? De novo, né? E eu olhava pra luzinha, né? Tava navegando, pra lá e pra cá, assim. Falei, não pode. Aí fechei o olho e comecei a orar, né? Já era mais velhinho, né? Comecei a orar, o Senhor, falei, Senhor, vendo esse mal, né? Eu falo assim que parecia uma coisa estranha, porque todas as vezes que a gente posava lá, a gente via coisa. Era um negócio esquisito mesmo. E esse dia eu esqueci, não, a ideia, não, vai sair no velório e vai pra casa do tio que... E fui. E esse negócio começou assim, de repente, aconteceu uma experiência muito louca. Eu orando e falando com o Senhor, pedindo a Deus misericórdia, me desse força, né? Aquele espírito maligno que eu sentia assim, na
ele, né, o espírito maligno, fosse embora, né? Eu com a cabeça assim no sofá, de repente, irmãos, eu escutei um rugido, como de lobo, e veio na minha cabeça, pastor. Eu acho que não contei para ninguém isso aqui, acho. Veio na minha cabeça assim, eu senti os dentes assim, ó. Fazia assim. Meu Deus. E eu entrei numa batalha espiritual. Agora falando assim, eu lembrei da batalha que o pastor contou, mais ou menos, né? No braço, né? E aquele negócio pegou na minha cabeça assim, e eu senti o rugido, meu corpo travou, paralisou, e eu entrei numa batalha, repreendendo, até que quando a voz não sai, né? Estava aquela luta, e de repente quando sai, em nome de Jesus, aí acordou a casa inteira. Meu tio já falou, o que está acontecendo? Falei, o bicho aí, ninguém acreditou em mim. Achou que eu estava sonhando, achou que eu estava... Até hoje eles contam essa história, tirando sal de mim, né? Mas eu sei o que foi que aconteceu aquele dia. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Foi um momento difícil, só que aí eu já tinha um pouco de maturidade, né? Soube lutar. Sabe o que aconteceu? Eu voltei pro velório e dormi. Por isso que eu disse que ia ser engraçado. Eu fui para casa para descansar, não consegui descansar. Tive essa experiência louca. E daí eu falei, quer saber de uma coisa? Acelerei a motoquinha de novo, voltei pro velório, deitei do lado do caixão lá. Caixão aqui. Dormi. Tranquilo, daí acordei no outro dia cedo, comi um pouco de mortadela, que não falta, né? E depois a gente seguiu com tudo. Por que eu estou contando essas coisas? Nem sei, porque eu não escrevi, não planejei, mas Deus quer falar alguma coisa com a gente nessa noite. E a palavra está falando sobre medo. O medo que enrijece, o medo que paralisa. E você saber dominar essas coisas. Eu creio que agora, quando eu tinha já 18 anos por aí, essa outra experiência, eu já entendi um pouco mais. Estava fraco ainda, mas já entendi um pouco mais. E para eu entender um pouco mais, talvez essa palavra aqui, ela se enquadrou na minha vida. Fortaleza, amor e moderação. Fortaleza, amor e moderação. Porque eu lutei com aquele espírito maligno, repreendi ele e voltei para lá, e foi um momento tenso, mas já foi diferente dos outros que eu saí correndo. Então Paulo diz assim, quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, não é verdade? Agora que sou homem, né? Então as coisas têm que ser amadurecidas, tem que ser mudado. Então o que acontece? Nós precisamos comer dessa palavra, nós precisamos crer naquilo que nós estamos pregando, que os pastores, que os líderes estão pregando, que está sendo ministrado nesse altar. Você precisa comer disso, você precisa se alimentar disso. Louvado seja Deus, para que você saiba lutar contra o medo, para que você saiba lutar contra as suas batalhas, para que você consiga vencer. Amém? Esse é o propósito, irmãos, para que a gente vencer. Porque se nós não entender, se nós viermos até aqui e não compreender o que está sendo pregado, o que está sendo falado, e não viver isso aqui, qualquer tapinha, qualquer pezinho que o diabo botar, a gente cai. Qualquer burro, a gente vai... Porque a gente não entende mais. Você está entendendo, irmãos? Porque a gente não é que não entende mais, não está entendendo nada. Nós precisamos entender da palavra de Deus, temos que entender o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que Ele nos deu um espírito de fortaleza. Nós precisamos entender que Ele nos fez mais do que vencedor. Nós precisamos entender que derrotado é o diabo. É um cara sentenciado. E é por isso que ele não desiste de mim, nem de você. Sabia disso, irmãos? É por isso que o diabo não para de lutar contra a gente. Porque ele já está sentenciado. Então o que ele quer fazer agora? Vamos bagunçar com as coisas de Deus. O que Deus gosta? O que Deus ama? Vai lá, vamos fazer uma comitiva. O diabo fazendo uma comitiva lá com os demônios dele. Vamos lá fazer um levantamento. O que Deus mais ama? O que ele mais faz? Daí todas as vozes falam assim: o ser humano, a criação, é esse que Deus ama. Ah, é? Então, a partir de hoje, vocês vão bagunçar com a vida desses caras. Porque tudo aquilo que Deus ama, eu quero acabar com isso aí. Esse é o desejo do diabo. Mas quanto tempo que nós vamos fazer isso? Eternidade. Não tem negócio. E olha, não precisa ter pressa não. Não tem pressa não, vai na mãe.
vai de pouquinho, vai na manhã. Mas tem tempo. Tem tempo, não tem nada para fazer mais não. É os diabos falando, irmãos. Não temos mais tempo. Não tem preocupação com isso. O importante é minar. O importante é aos poucos. O importante é as pessoas achar que está tudo normal. Não sejam acelerados. Quase tiver oportunidade para matar, mata. Pode matar. Mas vai na boa. E aos pouquinhos o próprio ser humano vai se matando. E todos eles vão achar que eles mesmos são culpados. E aí vem um espírito de depressão, de ansiedade, vem um espírito de tudo que você pensar. Nós estamos vivendo uma geração assim. E tudo isso é implantado pelo inimigo, irmãos. Tudo isso é implantado pelo inimigo, né? De tantas outras coisas, vou tocar em outras coisas, que hoje em dia até para falar ao vivo é difícil de falar, né? Então é um monte de coisa que o diabo está implantando com medo, implantando, querendo nos aprisionar, querendo nos engessar, fazendo com que nós não vemos avançar. Então é tudo um trabalho minucioso, um trabalho. Cara, o diabo ele não tem mais nada para fazer, irmãos. Destituído da glória do Senhor. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você é elegido desde o ventre da mãe. Você é escolhido e ele é destituído. Você acha que ele gosta de mim, de você? Você acha que ele está feliz quando você está feliz? Não está. Então por isso você precisa se posicionar como um espírito de fortaleza. E se nós seguir com a leitura, não vou nem seguir muito com a leitura aqui, nós ficamos num versículo só. Mas seguindo a leitura, o Timóteo vai falar assim: aquele que está nesse exército, alistado nesse exército, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Ele vai começar a falar assim: cara, irmãos, não se embaraça com as coisas desse mundo. Você está alistado no exército vencedor, exército de Cristo. Então não se embarace, não fique embaraçado com as coisas que o mundo está querendo reger, está querendo orquestrar, está querendo dizer que é para ser, mas não é dessa forma. Busque o Senhor, amém? Olha só, vou ler um verso aqui. No versículo 9 está dizendo assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo. Vocês entenderam isso aqui, irmão? Vou ler de novo. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo. Então, Deus nos chamou para a santa vocação não por causa das nossas obras, mas pelo teu próprio propósito. Jesus tem um propósito sobre a vida de cada um de nós, amém? Por isso ele nos dá um espírito de fortaleza. Versículo 14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o Senhor está falando: guarda, você tem o Espírito, você está aprendendo, você está comendo, você está entendendo, você está vivendo coisas maravilhosas no Senhor. Guarda esse bom depósito, guarda, porque quando você precisar, você vai ter. Você tem um depósito. Quando tiver alguma situação, algo que venha tentar contra a sua vida, algo que venha tentar te desanimar, algo que venha tentar te fazer você pensar que acabou, que você não vai conseguir mais nada, você vai entender uma coisa: você tem um depósito, o Espírito que te faz mais que vencedor, amém? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo de Deus. Lá no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Agora eu vou ler, já que estou lendo. Vamos para o versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Você está entendendo as promessas aqui? Pastor, mas difícil, tem que trabalhar, tem que fazer.
e aí lutar pelo reino, fazer as coisas do Senhor. Deus está falando aqui, está liberando uma palavra para você. Você que se dispõe, os irmãos que vão estar aqui amanhã trabalhando na obra, renunciando o teu trabalho muitas vezes, deixando de ganhar lá o teu nesse dia, mas você está trabalhando pelo Senhor, você está trabalhando pela obra do Senhor. O Senhor está falando assim: esse é digno de comer o primeiro fruto. Os primeiros frutos é para você. Ele está querendo dizer assim: as bênçãos chegarão para você primeiro, porque você tem se disposto, porque você tem amado, porque você tem zelado, porque você tem lutado e não tem se embaraçado. Amém? Quando você luta pelo reino de Deus, louvado seja Deus, os primeiros frutos, as primeiras bênçãos, elas chegarão para você. Amém? Ninguém que milita se embaraça, vamos ler de novo. Milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém? Tem alguém que trabalha aí? Aleluia. Louvado seja Deus. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E vamos finalizar aqui com esse versículo. Considera tudo que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera, pois, o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, quando você se propõe, olha, quando você se propõe, pelo menos fala assim: não, eu quero entender, eu quero viver, eu quero entender isso que o pastor fala, eu quero viver isso que eles dizem. Quando você se propõe isso, irmãos, louvado seja Deus, Deus vai te dar entendimento em tudo. Quando nós não se propõemos nada, nós não vamos entender nada, porque nós só vamos entender o que nós queremos entender, nós só vamos ver o que nós queremos ver, nós só vamos enxergar o que nós queremos enxergar. É a história que eu acabei de contar, é a posição que eu estou. Qual é a forma que eu estou olhando essa situação? Talvez da forma que eu estou olhando, eu não estou vendo um cavalo, eu estou vendo uma mula sem cabeça. Mas talvez se eu mudasse a minha posição, eu poderia ver que era só um cavalo. E não tinha nada contra mim. Não era contra mim. Não estava nem olhando para mim. Você está entendendo? Então, irmãos, nós precisamos olhar as coisas da forma correta. Nós precisamos trazer o coração de Cristo para nós. Nós precisamos trazer o amor de Cristo para nós. Nós precisamos ter um espírito de fortaleza. É esse o espírito que o Senhor quer que nós tenhamos. Amém? Você crê nessa palavra? A promessa de Deus é que você vai comer os primeiros frutos. A promessa de Deus é que Ele vai te dar entendimento em tudo. Tudo. Deus vai te dar entendimento. 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 E você vai vencer. E você, irmãos, você vai romper. Deus não está te preparando só para algo pequeno, não. Para algo normal. Deus Ele quer que você rompa. Rompa. Porque você é um ser, louvado seja Deus, cheio de qualidades, potencial e da glória de Deus. Está em você. Está em você. Agora você precisa acreditar nisso. Esquece as palavras que você ouviu quando era criança. Esquece as palavras contrárias. Esquece o espírito de acusação. Esquece o espírito de rejeição. Rejeite tudo isso. Rejeite tudo isso. E traga para você o espírito que vem de Deus. Espírito de fortaleza. Espírito de amor. Espírito de equilíbrio. Aleluia. Amém? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos propor nosso coração. Viver o nosso tempo com qualidade em Deus. Não se embaraçando com as coisas desse mundo. Procurando agradar aquele que nos alistou. Para que a gente possamos comer o fruto. Para que nós possamos viver o melhor dessa terra. Para que nós possamos experimentar o qual bom e agradável, né? As coisas que o Senhor tem para nós. E perfeito. São as coisas que o Senhor tem para nós. Amém? E que nós possamos ter a nossa história, né? Eu poderia contar a história de José, poderia contar a história de Davi, Elias, Eliseu. São histórias extraordinárias. Jeremias, Jonas. Louvado seja Deus pela vida desses homens, né? Louvado seja Deus, né? É tanta história que a gente conhece de homens que venceram. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Louvado seja Deus. Tiago, Felipe, né? Tem tantas coisas assim tremendas que a gente aprende. Louvado seja Deus.
Mas eu vou finalizar com uma de eu falando nomes e nomes e nomes e nomes e nomes. Deus me fez lembrar de um nome ao qual o Senhor falou comigo agora essa semana. E eu finalizo a palavra hoje com essa palavra. Eu quero que você entenda uma coisa. O homem duro que insiste no erro, que quer viver uma vida, acaba vivendo uma vida, passou uma vida toda no erro. É possível essa pessoa mudar? Sim. É possível ela se alinhar? Sim. Só que um dia aqui na frente o Senhor me deu uma palavra e eu gravei ela no meu coração. Foi essa semana. E era assim: Deus me fez ir a Paulo. Paulo era o que, irmãos? Perseguidor de cristão. Perseguia, matava, prendia. Não era verdade? O bicho era metódico, né? Cara, fazia mesmo. Tinha que fazer a ordem dada, a ordem cumprida. E ele perseguiu, ele matou, ele fez, e ele era o terror. Terror. Talvez alguém poderia olhar para a vida desse homem e falar assim: esse aí nunca cristão, nunca vai pisar numa igreja. Esse aí nunca vai falar o nome de Jesus. Rapaz, ele persegue, ele mata, ele faz. E esse aí não tem perdão. Talvez alguém podia ter falado assim, não é verdade? Esse não tem perdão, esse não vai, esse não tem jeito, não é verdade? Só que não. E aí chega Jesus, né? Prepara um momento ali no caminho de Damasco. Paulo cai sobre seus pés, né? Alguns falam cavalo, mas não tem cavalo no texto, não tem. Alguns pensam que é porque ele era soldado, imagina, né? Só que a palavra diz para nós não acrescentar e nem tirar nenhum tio, né? Então vamos ficar só no que ele caiu mesmo, né? Caiu ali nos pés, ficou cego. Daí você conhece a história. Paulo se converteu, não é verdade? Ele decidiu. Ele era um cara ruim, ele era um cara que matava, era um cara que perseguia. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele decidiu mudança. E daquele dia para frente, ele mudou de verdade. Nunca mais voltou para trás. Só que Deus me fez lembrar de uma coisa muito importante, pastor. Ele foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Ele foi o cara que tem mais história. Ele é o cara que rompeu extraordinariamente. Mas a vida toda ele foi perseguido. A vida toda, escute o que eu estou falando. A vida toda ele foi perseguido. O texto vai falar assim: eu, Paulo, preso do Senhor. Eu, Paulo, preso do Senhor. Eu, Paulo, o naufragando do Senhor. É naufrágio, é preso, açoitado. É naufrágio, é preso, açoitado. A vida de Paulo foi assim. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você decide como você quer chegar no céu. Você pode eliminar toda a sua se dá tempo ainda, você pode acabar com os plantios ruins e começar a plantar bem e ainda alcançar coisas boas. Não quer dizer que você não vai deixar de colher o que você já fez, vai ter que colher, porque Paulo, isso que eu estou dizendo é a colheita de Paulo. Ele plantou, mas não é cristão, não foi um cara extraordinário, não foi o maior apóstolo, foi, mas teve que pagar por tudo aquilo que ele fez, cumprir com aquilo ali. Então você pode fazer tudo isso. Só que se você escutar Deus, uma antecedência, você pode ter uma vida de gozo lá na frente. Não vai ser amanhã. Tem gente que vem para a igreja, chega aqui: Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Aí acha que amanhã tudo vai mudar. Não vai. O que vai mudar é você, tua posição. Você vai falar assim: eu quero mudança, eu vou mudar. Eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo, eu vou buscar o Senhor, não vou mais perseguir, eu quero amar, eu quero pregar. E aí você se converte, mas as tuas ações, o teu plantio, você ainda vai colher. Você não ouve isso em muitos lugares e igrejas falando, não. Porque isso aí assusta e não deixa ninguém. A pessoa: então por que eu vou para a igreja? Sabe por que eu vou para a igreja? Porque eu quero ser salvo. Paulo pode ter sido preso do Senhor, pode ter sido fugiu, vai. Falei um monte de coisa, eu esqueci. Preso do Senhor, o que foi naufrágio, o que, né? Isso, perseguido, isso, perseguido do Senhor também. Ele pode ter sido isso. Mas agora eu quero te falar uma coisa: ele foi salvo ou não foi? Agora a minha pergunta para você é:
Você quer viver uma vida triste e ir para o inferno no final? Ou você prefere talvez colher algumas coisas que você fez ruim, mas ir para o reino dos céus, ser salvo? Então então não tem a ver com a qualidade. Lógico que Deus, a misericórdia dele nos alcança de tal forma, o amor dele, que ele consegue nos dar conforto, mesmo nós não merecendo. Mas não quer dizer que as nossas ações nós não vamos colher. Então, por isso que você vê muitas pessoas aceitando Jesus no dia e desistindo 6 meses, 3 meses depois, porque ela acha que vindo para Cristo tudo vai mudar, e na verdade não é dessa forma. O que vai mudar, tudo vai mudar, é uma palavra: ser salvo. Você em Cristo, você é salvo, e você em Cristo vai começar a plantar coisas boas, mas o que você já plantou já está crescendo, uma hora você vai ter que colher. Só que você já está plantando coisas boas. E sabe qual que é o problema? Que antes de você chegar na plantio bom que você começou a fazer, você já desistiu, porque não suportou os seus próprios erros. Do que se queixa o homem? O seu próprio pecado. Está onde, pastor? No livro de Lamentações. Do que se queixa o homem? Os seus próprios pecados. Então o que acontece? O cara vai, daí não suporta, não aguenta mais, não sei o quê. Mas já está plantando, a semente já está na terra, essa sementinha boa. O problema é que essa aqui já está frutificando. Então, que frutifica que você come. Nós falamos lá também no texto, né? O lavrador come o primeiro fruto. Então ele está comendo, infelizmente. Mas suporte. Isso aqui não vai durar para sempre. Vai acabar e já vai começar. Então, se você suportar o processo, você vai entrar no propósito. Olha para o irmão do teu lado e fala: suporta o processo para viver o propósito. Suporte o processo para viver o propósito. Ninguém vai viver o propósito se não suportar o processo. Oh, aleluia! Suporte o processo. Suporte para viver o propósito. A palavra está dizendo assim: o diabo ele fica fazendo de tudo para que a gente não suporte. Coloca o medo nele, engessa ele, trava ele, para com ele, e aí ele não suporta, e ele acha que nunca vai conseguir, fica naquele processo, embaraçado, porque começa um pouquinho, para. O Senhor está falando hoje para mim e para você: seja sempre abundante, constante no Senhor, seja um homem firme no Senhor, e você vai experimentar as coisas boas, firme, que não sabes. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Aleluia! É isso que Deus tem para nós. É baseado nisso que eu vivo. Irmão, se eu for contar a minha história, rapaz, eu tive 300 mil coisas para falar, não aguento, não suporto, não vou, não dá. Estava comentando um pouquinho ontem com o Eric, né, lá na frente, na casa dele. Mas quando você tem um propósito, e você entende o propósito e vive o propósito, você sabe que tudo aquilo ali é só um processo. E já vai chegar o tempo de viver o propósito. E pastor, líderes, igreja, está chegando o tempo do propósito dessa igreja. Amém? Vamos se pôr de pé? Eu tenho mais palavra aqui, irmão. Estou cheio, mas eu sei que você tem um pouquinho de maionese e costela que sobrou do almoço. Vocês estão tudo doido para compartilhar aí, né? Vou liberar vocês. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Viva, suporte o processo. Suporte o processo para viver o propósito. Suporte. Quem não suporta o processo não vai viver propósito. Não vive. Paulo suportou e viveu o propósito. Cara, quando você pega as cartas desse homem, você fala: meu Deus, o cara preso, açoitado, foi envergonhado em praça pública, e de repente: Silas, vamos louvar? Vamos orar? Meia-noite, Paulo? É meia-noite, então vamos. E começa a louvar, e começa a adorar, e a palavra diz que a terra tremeu, as portas se abriu, as correntes se rompeu. Aleluia! Sabe o que eu estou falando para você? Quando você vence o processo, você vive o propósito. Então viva o propósito em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se tiver um meio louvor aí na agulha, em nome de Jesus, vamos finalizar esse culto. Que Deus venha te abençoar, que te dê uma semana abençoada. Suporte. Lembre dessa palavra em Lamentações. Quando começar as queixas, quando começar
as indagações. Lembra da palavra lá em Lamentações? Do que se queixa o homem? Se queixa do seu próprio pecado. Quando ele fala do seu próprio pecado, ele fala do seu próprio plantio. Você plantou mesmo. Então, permaneça no Senhor. Quando você menos esperar, todas as coisas vão estar no lugar. Quando você menos esperar, tudo vai estar funcionando. Você vai estar fluindo. Você vai estar vivendo o melhor do Senhor. Só que não desista. Lute por isso. Lute por isso. Lute para que você consiga vencer. Lute pela tua casa, pela tua família. Lute pelo teu trabalho. Lute pelos seus. Lute pela sua comunidade. E não lute só pelo que é seu, não. Lute por aquilo que você não conhece, por aquilo que você nunca viu. Ore por ele, se compadeça. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. 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 No centro da tua vontade, meu porto seguro. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, Senhor Jesus. No E céu. eu quero estar aonde tu estás, Aleluia. Senhor Jesus, no centro da tua vontade, Meu porto seguro. sim, Jesus. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, Sim, Jesus. Vai trabalhando nas vidas aqui, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser mudados, moldados, restaurados por Ti, Jesus. Na verdade é nós que precisamos ter essa posição. Na verdade é nós que precisamos nos posicionar.
Porque nós dizemos, Senhor, trabalha, trabalha, mas Ele está trabalhando e disposto. Quem precisa estar disposto à mudança, quem precisa estar disposto a ser moldados, quem precisa estar disposto, somos nós, se posicionando e dizendo, Senhor, suportarei o propósito, o processo para viver o propósito, suportarei o processo para viver o propósito, porque Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Então se posicione nessa noite, se posicione como homem, como mulher de Cristo, que entende essa palavra, que entende o amor de Cristo. Aleluia. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Sim, Jesus. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Talvez você estava enrijecido por medo, paralisado por alguma situação, e nessa noite você quer fazer uma aliança com o Senhor, um propósito com Deus, dizendo, Senhor, a partir de hoje suportarei o processo para viver o propósito. Se tiver alguém nessa noite, eu quero te chamar aqui. Nós vamos orar por você. Suportando o processo para viver o propósito. Suportando o processo para viver o propósito. Aleluia. Você que queira, nós vamos liberar uma palavra de oração sobre a tua vida, para que você venha suportar o processo e viver o propósito. Deus, Ele é poderoso e pode todas as coisas. Deus está pronto para fazer todas elas. Deus, Ele tem um milagre pronto para você. O que precisamos nós é a nós se posicionarmos, enraizarmos, fundamentarmos e não se arredar mais do processo. Não tenta fugir do processo. Viva o processo para viver o propósito. Suporte o processo para viver o propósito. Suporte. E a tua vida, tua casa, teu trabalho, tua família, o teu ministério, o Senhor, Ele restabelece, Ele fortalece, Ele faz nova todas as coisas. Hoje nós pregando falando, quantos de nós queremos ter a nossa história? Você tem uma história, está sendo escrita. Nós estamos aqui formando vidas, nós estamos aqui sinalizando o caminho, nós estamos aqui construindo um legado. Essa igreja está aqui formando vidas, sinalizando o caminho, construindo um legado. E quando nós falamos de legado, nós estamos falando só de nós, mas de uma geração que virá atrás de nós, uma geração que virá depois de nós, tudo aquilo pelos feitos, daquilo que você suportou hoje para viver amanhã. Aleluia. Muda, Oh, me restaura, peça a Ele, peça a Ele. com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura, com Aleluia. seu bálsamo Jesus. de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Sim, Jesus. Senhor Jesus. Eu quero estar, Sim, Jesus. aonde tu estás. Nós queremos estar no centro da sua vontade, Pai. Senhor. Sim, Jesus. Jesus, no centro da tua vontade. Queria pedir fortalecimento aqui com o pastor Darcy, pastora Graça. Hoje vai ser rápido, irmão, não vamos só liberar uma oração. Eu queria que o pastor viesse, começasse a liberar a oração aqui pelos homens, pastora Graça pelas mulheres, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te fortalecer hoje, espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio, temperança. O Senhor, Ele te dá hoje, tira todo o medo, para que você venha suportar o processo, para viver o propósito. Aleluia. Nós vamos orar por essas vidas que aqui estão, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um,
Aleluia. Para que você vença. Senhor Jesus, pode já orar. Senhor Jesus, Tu és poderoso. Para que Tu vai abençoando, Senhor, fortalecendo essas vidas que aqui estão. O diabo, Senhor, tenta de todas as maneiras, Senhor, engecer. Para que do Senhor Jesus tenta paralisar com espírito de temor e de medo. Mas hoje nós estamos liberando uma palavra de espírito de fortaleza, espírito de força que vem da Tua parte, Jesus. Espírito de amor e de equilíbrio, Pai. Esse homem, essa mulher não será mais engessida. Esse homem, essa mulher não será mais paralisado, porque ele entendeu e ela entendeu nessa noite que é preciso suportar o processo para viver o propósito. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, estabelecer um propósito extraordinário para a vida de cada um que aqui está. Não só dos que estão aqui na frente, mas daqueles que estão ali também, Senhor, em suas cadeiras, que viverão o propósito, porque tem suportado o processo. Deus Todo-Poderoso, que o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder venha nos envolver, venha envolver as vidas que aqui estão. Deus de poder, Deus de graça, que o Senhor possa, Senhor, trazer cura, que o Senhor possa trazer renovo, que o Senhor possa trazer, Senhor Jesus, mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem tentado, Senhor, contra essas vidas, venha cair por terra. Tudo aquilo que não é de Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, Senhor, trazer libertação, para que o Senhor, para que nós possamos, para que Ele tenha uma vida, Senhor, genuína em Ti, para que o Senhor Jesus, uma vida saudável, para aquilo na Tua presença, vai curando, vai libertando, vai restaurando, em nome de Jesus. Que o Teu amor venha estar sobre a vida de cada um aqui, Pai, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer com que ele venha suportar, Senhor, o processo para viver o propósito, Pai. Que o Teu amor venha estar sobre a vida dele, que o Teu amor venha estar sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai, que Ele dê força, espírito de fortaleza, todo medo caia por terra, em nome de Jesus. Que venha o espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muda, me restaura com Seu bálsamo de amor. Aleluia. Muda, me restaura com Seu bálsamo de amor. Me restaura. Diga pro Senhor: eu quero, Senhor. Diga: eu quero viver sem os Teus propósitos. Declare sobre a tua vida. Diga: eu quero viver os Teus propósitos. Suportarei o processo e viverei o propósito. Suportarei o processo e viverei o propósito. Vou viver o propósito. Aleluia, Senhor. Abençoa essa igreja. Abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa cada vida que aqui está. Para que o Senhor, o Teu amor, da Tua graça, o Teu poder, o espírito de fortaleza esteja sobre nós. O espírito de fortaleza esteja sobre nós. E que nós possamos estar alinhados à Tua vontade, no centro da Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? No centro da Tua vontade. É pro Senhor. É pro Senhor, é pro Senhor, é pro Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Eu quero estar. Aleluia! Aonde Tu estás. Aleluia! Senhor. Espírito de fortaleza. O centro da Tua vontade. Meu ponto seguro. Eu profetizo. Eu profetizo força. Onde Tu estás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O centro da Tua vontade. Tem vontade de atravessar a madrugada falando, mas nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe tua vida. Leve para tua casa espírito de fortaleza. Uma semana extraordinária eu profetizo sobre a tua vida. Grilhões serão quebrados, correntes serão quebradas. Deus está falando assim, ó, dinheiro que estava preso
vai chegar na tua mão essa semana. Documentos, o Senhor falou que vai estar chegando em suas mãos. Situação de saúde amorosa, Deus vai surpreender algumas pessoas aqui. Deus vai surpreender algumas pessoas aqui, para você entender o que é espírito de fortaleza. Mas o Senhor está falando, suporte o processo. Suporte o processo. Suporte o processo. E quando chegar a bênção sobre a tua vida, honre o Senhor. Reconheça Ele na tua vida, porque o Senhor está fazendo. Amém? Coloca a mão assim em forma de receber. Amanhã tem oração, irmãos. Vem orar com a gente. Das 8 às 9, sala de oração. Louvado seja Deus. Quarta-feira célula. Quarta-feira temos as 3 células funcionando aí, irmãos. Escolha uma, vá. Louvado seja Deus. Quinta-feira temos culto, cura e libertação. Venha, quinta-feira, em nome de Jesus. Sábado, às 16 horas, nós temos aula de bateria aqui. Amém? Louvado seja Deus. Nós transferimos essa que nós ia ter ontem, né? Para o próximo. Mas a gente, mesmo avisando, Júnior, ainda veio umas 5 pessoas, né? Aí o Igor, ele deu os primeiros passos aí, dos 5 que vieram. E foi benção. Amém? E a expectativa é que vai ser benção, né? Eu até me surpreendeu, porque eu achei que ia vir uma ou duas, e eu já estava feliz com uma já. Veio 4, 5. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, né? Pois é. E 16 horas, né? Sábado, aula de bateria. Você que queira aprender, venha. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Digam, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe.